ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Rádio Universitária. Eu sou Samuel Nascimento. Está no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Este é um programa coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí e nós estamos aqui todas as terças-feiras, às 18h30 e com reprise no domingo às 19 horas para tratar sobre questões atuais do mundo do direito. Hoje são 22 de novembro de 2016 e vamos aos destaques desta semana. O CNJ vai apurar cobranças de custas no TJ do Piauí. O Conselho Nacional de Previdência Social altera o cálculo do fator acidentário. Na entrevista, nós vamos conversar com o crítico de cinema, Marden Machado, falando sobre a conexão entre direito e cinema. Ele que acabou de lançar um livro com mais de 400 obras do cinema brasileiro e internacional que trata sobre os tribunais. No quadro Questão Legal, a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: o que é desapropriação? Tem ainda a coluna Direitos Humanos, a agenda Sintonia e Dica Sinjur. Então fica com a gente. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. O Conselho Nacional de Justiça vai apurar a cobrança de custas judiciais aqui no Tribunal do Piauí. O procedimento de controle administrativo foi aberto a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauiense. A OAB Piauí questiona um parecer que vem sendo utilizado para legitimar a cobrança de custas iniciais e de taxa judiciária em primeiro e segundo grau de jurisdição. O parecer é da coordenação do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Piauí. E, segundo a OAB, e por isso que está sendo investigado pelo CNJ, esse parecer fere a legislação estadual que trata sobre as custas judiciais, os emolumentos. A cobrança indevida de custas iniciais e de taxa judiciária em segunda instância fere o princípio da reserva legal e cria obstáculos ao acesso à justiça. O Conselho Nacional de Previdência Social alterou a metodologia de cálculo do fator acidentário de prevenção. O FAP, fator acidentário de prevenção, é um multiplicador calculado anualmente que incide sobre a alíquota do seguro acidente de trabalho pago pelas empresas. Uma das modificações no cálculo do fator é a exclusão dos acidentes de trabalho sem concessão de benefícios, exceto acidentes que resultarem em óbito, independentemente da concessão de benefício. A inclusão desse tipo de acidente implica um cálculo do índice de frequência que não diferencia empresas que causam acidentes com maior gravidade daquelas que causam os de menor gravidade. A retirada dos acidentes de trabalho do cálculo do FAP também está entre as mudanças aprovadas. A inclusão desses acidentes não diferenciava a acidentalidade dentro e fora da empresa. Ressalte-se ainda que esse critério não deve ser considerado para bonificar ou sobretaxar a empresa, uma vez que o empregador não possui ingerência sobre os acidentes de trajeto. As mudanças para o fator acidentário em 2017 vão passar a valer apenas em 2018. Você também pode mandar sua sugestão para o Sintonia Jurídica. Basta enviar um e-mail para o nosso endereço contato@sintoniajuridica.com.br. Sintonia Jurídica. Existem muitos exemplos de cinema buscando na lei e na justiça a inspiração para suas tramas. Exemplos são filmes como Filadélfia, 12 Homens e uma Sentença, Julgamento de Nuremberg, dentre outros. Buscando trabalhar um pouco mais esse tema, aqui no Sintonia Jurídica nós temos a coluna Direito e Cinema, temos o Dica Sinjur, que sempre nos traz com Felipe Gold sugestões de filmes e livros sobre o direito e a sociedade em volta do problema jurídico. Hoje, aqui na nossa entrevista especial, nós conversamos com o Marden Machado, que está lançando
a obra Cine Marden vai aos tribunais. Marden, seja muito bem-vindo ao Sintonia Jurídica. É um prazer poder conversar com um crítico de cinema e que está lançando aí uma obra que, sem dúvida nenhuma, é de grande interesse para os profissionais do direito. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Marden, a gente normalmente vê o cinema como um momento de diversão, é entretenimento. Mas quando ele traz para a tela assuntos como os tribunais, sem dúvida nenhuma, a sociedade costuma refletir sobre aquilo que está sendo tratado naquele enredo, né, naquele roteiro. Você, ao listar no seu livro vários filmes, vários títulos, acredito que não só filmes, mas tem séries também? Tem algumas séries, mas as séries entram, como eu chamo assim, uma faixa bônus, é só um complemento. Certo. Eu não me aprofundo nas séries, só fico nos filmes. Então, em toda essa gama de opções que a gente tem lá sugerida por você, o que você considera mais real? O que o cinema traz de mais real quando ele retrata a vida do ser humano diante dos tribunais? Olha, esse formato, filmes que exploram a temática jurídica, é um formato muito caro ao cinema e é também um formato que o cinema costuma se apropriar bastante, porque é uma fórmula bem simples e em certa medida até barata de ser produzida. Normalmente são histórias inspiradas em casos reais, com raríssimas exceções, a maioria das histórias tem como base algum fato e você basicamente lida, na maioria das vezes, com um único cenário, não exige uma produção muito sofisticada, normalmente ou é uma sala de jurados ou é o próprio plenário do tribunal, não foge muito desses espaços, ou o escritório do advogado, e o figurino também não é dos mais complexos, na maioria das vezes, com raríssimas exceções, o advogado usa um terno, o juiz está com a toga, o advogado de defesa na hora veste a beca em alguns casos, mas não foge muito disso, não dá muito trabalho para a produção, né? Exato, e são histórias justamente não só pelo fato de se inspirarem em histórias reais, isso sempre tem um apelo emocional forte, mas são temas que sempre exploram a luta, em última essência, do bem contra o mal ou de um fraco contra um mais forte. São temas que estão já bem enraizados no nosso inconsciente coletivo e que facilmente a gente se identifica com um dos lados para torcer. E por tratarem de questões que muitas vezes fazem parte da nossa rotina, um direito que deveria ser estendido, ou que você presenciou alguma luta sua própria ou de algum amigo ou familiar por conta de uma injustiça que foi feita, sempre tem alguma história, algum tema que você se identifica facilmente, o que cria uma interação muito mais forte com o filme. De fato, o Poder Judiciário abriga muitos dramas, né? E quando você retrata muito suspense também, né? Muito suspense, a expectativa gerada, né? Exato. Marden, esse seu livro, certamente você visa atingir um público amplo, que são os apaixonados pelo cinema. Mas, por ter uma temática específica, como é que você espera que o público do direito receba essa sua obra? Olha, eu convivo com operadores do direito há mais de 30 anos e até por conta disso, essa foi a principal razão de o meu primeiro guia temático focar esse tema específico, filmes jurídicos. E sempre nas conversas que tenho com esses operadores, por eles saberem que eu conheço cinema, entendo um pouco de cinema, sempre vinha perguntas sobre um determinado filme ou pedido de sugestão de filmes que tratassem desse tema ou até mesmo de questões específicas dentro desse tema. Então foi meio que natural quando surgiu a ideia de se produzir um guia temático que ele focasse nesse segmento. E é um segmento que eu considero muito interessante e proveitoso, primeiro, para o acadêmico do direito. Aquele que está estudando direito, ele vai ter acesso a uma gama considerável, são 420 filmes que constam desse guia, que ele poderá ter um contato com várias formas de aplicação do direito. Não só o americano, a maioria dos filmes são americanos, não tem como fugir disso, a maioria da produção de filmes jurídicos é americana, mas tem filmes de vários países da Europa, do Oriente, da América Latina,
tem muitos exemplos da aplicação do direito em suas diferentes formas. Tem filmes que tratam de direito ambiental, direito civil, direito familiar, direito constitucional, direito empresarial, direito eleitoral. A gama de filmes é bem extensa, não só filmes de tribunal propriamente dito, mas também filmes que tratam da rotina de um operador do direito, seja ele advogado, seja ele promotor, seja ele oficial de justiça, juiz ou desembargador. Tem filmes que abraçam todos esses operadores do direito. Tem até filmes de acadêmicos de direito. Então, eu procurei incluir no guia o maior número possível de títulos abrangendo essa questão do direito. E no final chegamos a 420 títulos, que é a maior obra em língua portuguesa nesse segmento específico. A outra obra que eu conheço que chega mais perto tem 50 títulos apenas. E esse tem 420. É um grande trabalho de catalogação, né, Marden? Bem, nós estamos recebendo aqui no Sintonia Jurídica o crítico de cinema Marden Machado, que está lançando em Teresina a sua obra Cinemarden Vai aos Tribunais. Marden, como é que esses filmes estão catalogados, ordenados dentro da obra? Olha, eu procurei deixar da maneira mais simples possível. Eles estão organizados em ordem alfabética. Porque poderia colocá-los em ordem cronológica ou em ordem de diretor. É um tipo de segmento cinematográfico que fica complicado você subdividir. Então achei, vamos por mais simples possível. Eles ficaram organizados em ordem alfabética. Então, apesar de ter um índice no final, o leitor poderá facilmente localizar qualquer filme só seguindo a ordem alfabética normal. Ele encontra os títulos facilmente. Se você pudesse sugerir para o nosso ouvinte uma sequência, uma ordem inicial. Então, um estudante que está começando o curso de Direito, ou uma pessoa que é da área, mas assistiu poucos filmes, apenas aqueles da TV aberta, o que você considera ser, na sétima arte, fundamental para começar a... fazer assim um top 5 ou um top 10. Eu começaria com aquele que é o meu favorito, que até é o filme que ilustra a capa do livro, que é o 12 Homens e uma Sentença, do Sidney Lumet, um filme de 1957, que é um filme indispensável para qualquer operador do direito, e principalmente para qualquer acadêmico do direito, porque ele mostra, antes de tudo, a importância da boa argumentação. O filme tem como foco mais forte, mais presente, justamente a força da argumentação. Seria também O Sol é para Todos, do Robert Mulligan, O Veredito, do mesmo Sidney Lumet, de 12 Homens e uma Sentença, Filadélfia, do Jonathan Demme, Glória Feita de Sangue, do Stanley Kubrick. A lista é longa, tem muitos filmes, muitos títulos assim. E o mais interessante, pode até pensar, esse livro só serve para quem é do direito. Não, esse livro tem filmes para quem gosta de cinema, em primeiro lugar, e para os acadêmicos de direito e operadores do direito em geral. Vamos falar um pouco sobre o processo de edição dessa obra, né? Você também tem um blog, um site na internet, que é o cinemarden.com.br, né? Ele é mantido apenas por você? Como é que o que você produz lá nesse site? E como é que foi o processo de levar, eu acredito, o trabalho já do cinemarden.com.br para uma obra como essa de catalogação temática? Esse site está no ar há pouco mais de 6 anos, onde eu comento todo dia um filme diferente. Já são mais de 2.200 filmes, não falhou um dia até agora. Todo dia eu comento um filme novo. Tem algumas colunas, além do filme do dia, que é essa, como o nome já diz, diária. Tem também o Enquanto Isso na Netflix, onde dia sim, dia não, eu indico, sugiro algum filme que está disponível na Netflix, que surgiu justamente de uma demanda. Muita gente acessa a Netflix e não sabe direito o que ver, porque a oferta é muito grande. Então, a proposta dessa coluna é justamente orientar um pouco nesse sentido. Tem o meu canal no YouTube, que também pode ser acessado pelo site, onde toda semana eu gravo um vídeo novo. Já tem perto de 120 vídeos gravados com diversos temas, e algumas outras colunas que são feitas por colaboradores que esporadicamente também complementam esses assuntos.
E o interesse da editora? A editora é lá de Curitiba? Lá de Curitiba, Arte e Letra. Eu conheço os donos da editora há algum tempo, era cliente, eles têm uma livraria, cliente da livraria, e um dia numa conversa veio a ideia de selecionar alguns filmes que eu já havia comentado no site e formatar em um livro, em um guia. A gente chegou a quantidade, no primeiro momento a gente pensou em 365 filmes, para montar tipo um filme por dia, mas depois numa conversa a gente chegou à conclusão de que nem todo mundo consegue assistir a um filme por dia. Seria um desafio muito, muito complicado de ser cumprido pela maioria das pessoas. Além disso, os outros guias que existem no mercado são guias difíceis de serem cumpridos, são guias com 1.000, 2.000, 5.000, tem um guia até com 20.000 filmes. Então ninguém consegue seguir um guia desse. Então veio a ideia de brincar com isso e lançar um guia que fosse possível de ser seguido. E a gente chegou à quantidade de 208 filmes, o que dá uma média de 4 filmes por semana. 4 filmes por semana é possível de alguém empenhado conseguir cumprir. Mesmo que não consiga ver durante a semana 1 ou 2 filmes, chega o fim de semana, o sábado e domingo, com um pouquinho mais de tempo, ele consegue fechar a cota. Então, fazer uma maratona. Fazer uma maratona. Então, 4 filmes por semana é plenamente possível. Daí o subtítulo do guia, Cinemarden, um guia possível de filmes. E depois do lançamento do segundo guia, que foi muito bem aceito, veio a ideia de partir para um guia temático. E até por conta da minha experiência nessa área, convivendo diariamente com operadores do direito, o primeiro guia foi justamente de filmes jurídicos. Quer dizer, então você tem outros livros além desse que são guias, vamos dizer, gerais. Gerais, né? Sim, não tem um gênero específico, são bem abrangentes. São todos filmes bons de serem vistos, né? Mas não seguindo um único tema ou um único gênero. Você está aqui acompanhando a Sintonia Jurídica, uma entrevista com o crítico de cinema Marden Machado. Ele está lançando o Cinemarden Vai aos Tribunais, que é o seu terceiro livro de cinema. É o maior guia jurídico de cinema, né? O maior guia de cinema que trata do direito brasileiro. E eu vou perguntar aqui, Marden, como é que a gente faz para adquirir essa obra? Em que livrarias, através do site? Como é que a gente faz para ter essa obra em casa? Aqui em Teresina, a gente fez o lançamento na livraria Anchieta. O livro está disponível lá. Vai estar disponível em breve em outras livrarias também, como a Tocata, por exemplo, e pode ser adquirido online pelo site da Amazon Brasil, ou pelo site da própria Arte e Letra, da Livraria Cultura, da Livraria da Vila. Online ele está disponível em várias lojas também. Ótimo, é só a pessoa buscar Cinemarden Vai aos Tribunais, certamente vai encontrar ou simplesmente online. Cinemarden, que encontra não só esse, como os outros dois também, caso haja interesse. Então, indo direto ao seu site, cinemarden.com.br. Lá você vai ver mais informações, mas não pode comprar o livro pelo meu site. Tem que ir numa dessas lojas online mesmo. Tá ótimo. Marden, muito obrigado por ter aceito aqui um convite para participar do Sintonia Jurídica. É um prazer. Sei que você também é ex-aluno da UFP, né? Eu fiz parte da primeira turma aqui de comunicação. Não cheguei a me formar por aqui, porque terminei me mudando para Curitiba. Me formei lá, mas comecei o curso aqui com a primeira turma de jornalismo aqui da casa. Seja muito bem-vindo de volta, Marden. É um prazer conversar com você e esperamos em breve ter outras notícias sobre o Cinemarden. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Sintonia Jurídica. Esta foi nossa entrevista especial de hoje. Eu agradeço mais uma vez a presença do crítico de cinema Marden Machado aqui nos nossos estúdios. Agora é hora do quadro Questão Legal. Questão Legal. Esse quadro que foi feito para você, nosso ouvinte, especialmente para tirar dúvidas que você tem sobre o mundo do direito. Nós buscamos os melhores especialistas para responder a sua dúvida aqui no Sintonia Jurídica. A pergunta de hoje é a seguinte: o que é a desapropriação? E quem responde é a advogada Camila da Costa Pacheco. A desapropriação é a forma mais drástica do poder público intervir na propriedade do particular, porque o particular perde a sua propriedade e ela passa a ser do Estado. Mas ela não acontece à toa.
tem que haver um interesse público motivando o Estado a retirar esse imóvel do particular. E é a legislação que diz expressamente quais são os casos de interesse público. Como exemplo, nós podemos citar a desapropriação para fins de reforma agrária, quando o proprietário não cumpre a função social da propriedade, quando o poder público está realizando uma obra que pretende estendê-la e necessita desapropriar imóveis vizinhos, dentre várias outras hipóteses. Em troca da desapropriação, o particular recebe uma indenização prévia e justa em dinheiro, mas não são todos os casos em que há essa indenização. Existe um tipo de desapropriação chamado expropriação, em que o proprietário perde o direito à indenização. Acontece quando na propriedade há exploração de trabalho escravo e plantação de psicotrópicos. Nós agradecemos a advogada Camila da Costa Pacheco pela participação aqui no Questão Legal. Se você também quer tirar uma dúvida sobre o mundo do direito, envie um e-mail para contato@sintoniajuridica.com.br. Nós recebemos aqui na redação perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder aqui no Questão Legal. Sintonia Jurídica. Acompanhe agora a coluna Direitos Humanos. Coluna Direitos Humanos, com Andréia Marreiro. Você sabe quem foi Esperança Garcia? Esperança Garcia foi uma mulher negra, escravizada, mãe, que escreveu uma carta em 6 de setembro de 1770, denunciando as situações de violência pelas quais ela passava a uma alta autoridade, na época o governador da província do Piauí. Ela é um símbolo de resistência e entra para a história ao ousar lutar por seus direitos, de suas filhas, do marido e de suas companheiras, no contexto do Brasil escravocrata no século XVIII, mais de 100 anos antes do Estado brasileiro reconhecê-lo formalmente. Escravizada na fazenda dos Algodões, hoje município de Nazaré do Piauí, Esperança Garcia possivelmente aprendeu a ler e escrever português com os padres jesuítas catequizadores. Após a expulsão dos jesuítas do Brasil pelo Marquês de Pombal e a passagem dessa fazenda para outros senhores de escravo, Esperança foi transferida para as terras do capitão Antônio Vieira de Couto. Longe do marido e dos filhos maiores, ela utilizou essa ferramenta do colonizador, a língua portuguesa escrita, para reivindicar uma vida com dignidade. A carta foi encontrada em 1979 pelo pesquisador e historiador baiano Luiz Motti no Arquivo Público do Piauí, quando ele escrevia sua dissertação de mestrado. Segundo Luiz Motti, trata-se do documento mais antigo de reivindicação de uma pessoa escravizada a uma autoridade. Possivelmente a primeira petição por direitos humanos no Piauí. Em reconhecimento da importância histórica desse documento, escrito por Esperança e também atendendo às reivindicações do movimento negro no Piauí, a data 6 de setembro foi oficializada o Dia Estadual da Consciência Negra em 1999. A narrativa de Esperança, ela é marcada pela dor, pela indignação, mas sobretudo pela coragem de resistir. Ela denuncia os maus tratos, o autoritarismo e requer o direito de viver livre de violência para si e para os outros. É uma singular expressão da luta por direitos humanos, que nasce das senzalas, das ruas, dos mais diversos lugares onde as sujeitas historicamente oprimidas se insurgem gritando por liberdade e igualdade. Portanto, conhecer, lembrar e compartilhar a voz ousada e corajosa de Esperança Garcia é um imperativo para a luta por igualdade racial no Brasil. É alimento para a força e coragem da resistência do povo brasileiro ao perigo de uma única história, que é a do colonizador. É peça fundamental para compor as memórias de luta e resistência do povo negro e construir caixas amplificadoras de vozes historicamente silenciadas por uma colonialidade que nos rouba o direito de ser quem somos. É esperança para a invenção do mundo onde possamos ser quem queremos ser. Por que será que nós não escutamos falar sobre Esperança Garcia? Porque, durante tanto tempo, Esperança Garcia foi uma voz silenciada. Essa é a provocação da coluna de Direitos Humanos hoje. Sintonia Jurídica. Você acabou de ouvir a coluna Direitos Humanos e agora eu vou convidar a Urziana de Moraes para falar qual é a agenda da semana. Vamos lá, Urziana, com a Agenda Sintonia. Agenda Sintonia. Olá, muito boa noite. A gente abre esta agenda falando que dos dias 21 a 23 de novembro acontece o 7º Congresso de Estudo Jurídico do Centro Acadêmico Cromwell de Carvalho. Local, auditório da OAB Piauí. E o tema, Estado Democrático de Direito em Crise.
Horizontes para uma Nova Cultura Jurídica. Carga horária, 50 horas aula. E inscrições no Centro Acadêmico de Direito da UFP, na sala 69 do CCHL. E nos dias 25 e 26 de novembro ocorre o primeiro Congresso de Estudos Políticos e Constitucionais no auditório da OAB Piauí. O evento é realizado em parceria com a Universidade Federal do Piauí, a Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, a Escola Superior de Advocacia ESA Piauí e o Instituto de Estudos Políticos e Constitucionais. Durante o congresso serão abordados temas como liberdade de manifestação, a presunção da inocência, a separação de poderes e o privilégio contra a autoincriminação forçada. O evento está com inscrições abertas no site www.oabpi.org.br/inscrição. O acesso ao congresso será a doação de 1 kg de alimento não perecível, certificado de 20 horas aula. E para fechar a nossa agenda, no dia 9 de dezembro, no auditório da Escola Superior de Advocacia do Piauí, ESA Piauí, acontece o primeiro simpósio de liberdade religiosa, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo? Discutir o Estado laico e a liberdade de credo na esfera pública. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site www.oabpi.org.br/inscrição. Certificado de 4 horas aula. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Essa foi a nossa agenda da semana e agora você vai ficar com a Dica Sinjur. Quem traz a dica, mais uma vez, é o nosso Felipe Gold. Dica Sinjur. A dica de hoje é o filme Terra Fria. Datado de 2005, a história relata a dificuldade de uma mulher em trabalhar em um ambiente dominado por homens. A protagonista da história resolve morar em sua cidade natal após um casamento fracassado. Mãe solteira e com 2 filhos para sustentar, ela é contratada numa mineração de ferro. Quando passa a trabalhar na retirada do minério das pedreiras, ela passa por humilhações dos seus colegas de trabalho. O filme destaca o machismo, assédio sexual e violência contra a mulher. O filme Terra Fria é a nossa dica Sinjur, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. E essa semana nós temos mais uma boa novidade. O programa Sintonia Jurídica agora também está presente na TV OAB, que é um projeto da Seccional Piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil. Você pode assistir o nosso primeiro programa na nossa fanpage. Você acessa facebook.com/programa Sintonia Jurídica e vai estar lá o nosso vídeo tratando neste primeiro programa sobre o desempenho do Tribunal de Justiça do Piauí no relatório Justiça em Números, que foi publicado agora em 2016, há mais ou menos um mês, pelo Conselho Nacional de Justiça. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a companhia aqui na Rádio Universitária. Lembramos que o Sintonia Jurídica vai ao ar toda terça-feira às 18h30, com reprise aos domingos, 19 horas. Você também pode rever os quadros na nossa fanpage no Facebook, Programa Sintonia Jurídica. Um abraço e até o próximo programa na semana que vem, aqui na Rádio Universitária FM 96,7. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Uziana de Moraes, trabalhos de edição de Felipe Gold, divulgação de Georgia Parente, trabalhos técnicos de Adriano Lima, direção de programação de Ricardo Souza, supervisão de Alenita Carla e a direção geral do professor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.